Boa noite. Boa noite. Ô, Ana, pode começar, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, me chamo Ana, para quem não me conhece ainda, tá bem? Sou representante discente do curso de Engenharia Civil da Uninter. Hoje a gente vai ter a reunião de alunos um pouco diferente, tá? Vai ser uma palestra. Convidamos, então, o Eduardo. Então, o tema da palestra vai ser, pessoal, engenharia legal, processos junto à prefeitura, Receita Federal e registro de imóveis. O Eduardo, então, Eduardo Brignol Moreira, engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2018, especialista em engenharia de segurança do trabalho em 2022 e técnico em transações imobiliárias em 2024. Então, pessoal, desejo a todos uma ótima palestra. Vou colocar também depois ali o site dos alunos, tá? A palestra vai ficar gravada, então quem não conseguir ver hoje vai ter a oportunidade de ver outra hora, outro momento. E de muita importância também, porque hoje é o módulo 1, né, Eduardo? E teremos mais um módulo para frente. Então, boa palestra a todos. Quem quiser perguntar, pessoal, pode chamar ali no chat, bota a sua pergunta ali, e conforme o Eduardo vai falando ali, eu vou interrompendo ele e a gente vai fazendo as perguntas aí que vocês quiserem tirar as dúvidas. Tá bem, pessoal? Boa palestra a todos. Passa a palavra para o Eduardo. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Brignol Moreira, né? Eu sou da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E, como ela já citou ali, eu me formei em 2018 na engenharia civil, né? Acabei indo para a parte da especialização em segurança do trabalho, atuei bastante na área portuária, né? Rio Grande é um dos portos do Rio Grande do Sul, né? Então aqui a gente tem várias indústrias, acabei atuando bastante na área portuária, e aí por fim virei autônomo, né? E, comecei a fazer alguns projetos, algumas coisas, e sempre surgiam as demandas de regularização, de tirei o habite, e agora o que eu faço, né? E aí, sem querer querendo, acabei indo para essa parte, né? Que eu chamo de engenharia legal, né? Que são os processos que envolvem a engenharia, né? Eu vou chegar lá depois, mas enfim, né? E aí acabei fazendo por fim esse curso de técnico em transações imobiliárias no Senac, que na verdade é a, a atribuição que o corretor de imóveis precisa ter, né? Hoje, para ser um corretor de imóveis, ele precisa ter esse tipo de formação. Mas, enfim, né? O que eu quero trazer para vocês hoje foi algo que eu não aprendi na faculdade, né? Que eu aprendi fazendo e procurando, né? A ponto de chegar, entrar na prefeitura, onde é que é o setor de engenharia, com quem eu falo, né? Então, como ela disse, hoje eu vou trazer o módulo 1, tá? Que são os processos junto à Prefeitura, Receita Federal e Registro de Imóveis, né? Mas, dentro desse trabalho, eu tenho outros 3 módulos a desenvolver, né? Eles estão desenvolvidos em outra forma, eu vou desenvolver na forma de apresentação, que é o módulo 2, sobre a regularização de imóveis, né? Vocês já tiveram uma palestra na segunda-feira sobre isso, né? O módulo 3, sobre o quadro de áreas, né? Isso que a gente vai citar aqui é importante, e o módulo 4, ensinando os processos da Receita. Tá? Mas hoje nós vamos focar no módulo 1. E esse módulo 1 eu trago, além da introdução, 4 partes, né? Que eu chamo que são as 3, pensem assim, as 3 esferas que regem o direito da propriedade, né? Ou seja, ter um imóvel, ser dono de um imóvel é um direito de propriedade. E quem rege isso, né? Aqui a gente traz nas 3, na verdade, as 3 esferas: municipal, a prefeitura; estadual, o registro de imóveis; e federal, a Receita Federal, são quem regem a propriedade, quem regem o documento da matrícula, né? Cada uma tem a sua atribuição, né? Mas é importante que é um pensamento, né? Que as coisas são reguladas nas 3 esferas do Brasil: municipal, estadual e federal, não só para imóveis, como para outras coisas também, tá? Parte 4 é um caso comentado, um caso real, vou citar aqui, a gente vai buscar algumas soluções e vamos trabalhar a ideia, tá?
Então, a introdução. O que é a engenharia legal? Né? Como eu já vinha falando um pouco. A engenharia legal é a parte da engenharia que atua em conjunto com as leis que regem a propriedade. Tá? Vamos pensar como que se registra um imóvel. O que é o registro de um imóvel? Tá? É o contrato de compra e venda? É uma guia de IPTU? Tá? O registro de um imóvel é a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é como se fosse uma certidão de nascimento. Tá? O imóvel nasce, é criada uma matrícula do imóvel. Tá? Todas as transmissões, compra e venda, contrato de incorporação, ampliação, demolição, é tudo registrado na matrícula. Então, a matrícula ela conta o histórico do imóvel. Tá? Se o imóvel passou do João para Maria, da Maria para Fabiola, da Fabiola para Renata, todas essas transmissões vão constar na matrícula do imóvel. Tá? Então, alguém tem que fazer essa parte técnica. Não é? A gente chega lá, por exemplo, eu comprei 10 hectares de terra e eu quero incorporar um loteamento de terrenos. Tá? Eu comprei uma área grande, eu vou lotear, vou vender terrenos. Como é que eu vendo esses terrenos? Eu boto um banner bem grande lá, prometo que vou fazer, comprem meus terrenos. Não, né? A gente faz isso através da incorporação. E tudo isso precisa de uma parte técnica. Alguém vai levar toda essa informação técnica para dentro do registro. Né? E lá no registro, eles vão ver, vai estar constado. São tantos terrenos, tantos metros quadrados, nas seguintes confrontações, de modo A, B, C. Né? Tem todo um trabalho técnico nessas atividades. Tá? E tudo isso está dentro da engenharia legal. Tá? A engenharia legal compila todos esses processos. Tá? Aqui a gente vai dizer que a regularização do imóvel é só uma etapa. Tá? A regularização do imóvel é só que vai regularizar o imóvel junto à prefeitura, vai regularizar a construção que foi executada sem projeto aprovado para a prefeitura. E a prefeitura vai nos dar o habite. Só que depois do habite tem toda uma história ainda. Tá? E aqui a minha ideia é passar essa visão para vocês. Tá? Que o processo não termina no habite. Tá? O processo termina na matrícula atualizada. Para provar que eu não estou falando asneiras, né? Aqui eu trago para vocês um amparo legal. Tá? O primeiro decreto, 1933, regula o exercício da profissão. Aqui diz o que o engenheiro faz, o que o arquiteto faz, o que o agrimensor faz. Enfim, né? Era regido pelo CREA, né? Agora os arquitetos fazem parte do CAL, mas enfim, né? Ele trazia dentro dos seus artigos, né, o estudo, projeto, direção, fiscalização, construção e todas as suas obras complementares, são da competência do engenheiro civil. Né? E ele trazia citado em específico a engenharia legal. Tá? Só que em 66 entrou a lei 5194, que regula, né, na verdade aqui era um decreto, e agora virou lei. E aí tirou a parte de engenharia legal. Mas a gente ainda encontra a citação de engenharia legal, né, dentro da ABNT 14653, que fala de avaliação de bens. Engenharia legal. Parte da engenharia e da arquitetura que atua na interface técnico-legal, envolvendo avaliações e toda espécie de perícias. Tá? Então, assim, a gente tem um respaldo legal para trabalhar nessa área. Tá? Porque existe, dentro de alguns processos, existe um limbo, né, um vazio, que quem é que faz? É o advogado, é o corretor ou é o engenheiro? Tá? Não existe nenhuma lei que diga que um deles em específico possa fazer, mas também não tem nenhuma lei que proíba um deles de fazer certas coisas. Né? O que eu quero dizer é assim, ó, a gente atua dentro da prefeitura, a gente tira os habites, mas a gente também pode fazer os registros das construções, dos quadros de áreas, todo esse trabalho no registro de imóveis. E muitas das vezes a gente tem a técnica para fazer isso. Tá? O corretor, ele faz a parte das transmissões, né? As compras e vendas, os contratos de compra e venda, mas ele também pode fazer os registros, os requerimentos dos registros junto ao registro de imóveis. Né? Enfim, deixa eu tocar um pouco aqui para não... Tá? Então, aqui eu trago para vocês um exemplo
da matrícula do imóvel, no caso da minha cidade. Tá? É importante que todos vocês, né, procurem aí já no Google onde fica o registro de imóveis, né, da sua cidade, ou tabelionato de registro, às vezes muda alguma coisa em relação à nomenclatura, né? Eu sei que tem alguns municípios pequenos que quem cuida dessa parte é a Secretaria da Fazenda, né, que não tem um registro específico, então a Secretaria da Fazenda associada à Prefeitura cuida dessa parte, tá? Mas eu trago para vocês aqui só um exemplo, tá, do que é a matrícula, né? Então, a matrícula, ela conta, ela descreve o imóvel e depois ela conta a história dele, tá? Então, ela descreve ali o que é, como é, quais são suas confrontações, a gente vai chegar lá depois, tá? Mas o importante aqui é o quê? Esses processos que eu falo, eu parto a partir da matrícula no nome do interessado, ou seja, a pessoa que está me contratando, o meu cliente, ele tem que ser o proprietário na matrícula do imóvel, tá? Ponto. Ou ele tem que ser o procurador de quem está na matrícula do imóvel, tá? O importante é assim, ó, se a matrícula do imóvel não está no nome de quem está me contratando, a gente não consegue avançar. Nós, engenheiros civis, tá? Aí a pessoa vai ter que entrar com processo de uso capião, vai ter que entrar num processo de herança, vai ter que entrar num processo de inventário, enfim, cada caso é um caso, mas são casos judiciais. Aí é caso de advogado, tá? Então, assim, se o cara for entrar com processo de uso capião, a gente pode fazer a planta de situação, a gente pode fazer o laudo, né? Mas a gente emite documentos que são anexos ao processo, mas o processo precisa de advogado. Nós partimos, então, da matrícula no nome do interessado, ou seja, o interessado é quem nos contrata, a matrícula está no nome dele. Aí nós avançamos. Tá? Então, aqui eu apresento as três esferas, como eu falei, né? E aqui, resumidamente, a atribuição de cada uma delas, ou seja, o que a gente precisa tirar de documento em cada uma delas. Tá? Então, na prefeitura, habite-se, certidão de vistoria e quadro de áreas. Tá? Vamos lá. O habite-se, ele é um documento que diz que o imóvel está registrado junto à prefeitura e que ele é habitável. E lá vão constar algumas informações em relação à área construída, tipo de construção, né? A certidão de vistoria é uma certidão que tem uma validade, no caso, 180 dias ou 6 meses, né? Que ela atesta que o habite-se está válido. Ou seja, o fiscal da prefeitura, dentro desses 180 dias, foi na obra com a habite-se na mão, comprovou que o que está ali é o que existe lá de fato e emitiu essa certidão de vistoria. Tá? Importante que aqui eu estou explicando o processo do meu município. Tá? Procurem as leis municipais dos seus municípios, procurem código de obras, procurem plano diretor, né? Procurem essas leis. As prefeituras, elas atuam tudo da mesma maneira, tá? Elas se baseiam em leis maiores, que são estaduais e federais, e nas normas, tá? Mas é importante saber o processo de cada prefeitura. Enfim, o habite-se, uma certidão de habitabilidade, a certidão de vistoria é dá validade ao habite-se, e o quadro de áreas, quando a gente tem condomínio, quando a gente tem mais de uma unidade, a gente tem que montar um quadro de áreas, que lá vão ser distribuídas as áreas de cada unidade, né? E isso gera uma proporção de propriedade, tá? Ou seja, se eu moro num apartamento, eu sou dono do apartamento, mas eu não sou o dono do prédio. Mas eu sou uma proporção dono do prédio. E eu sou uma proporção dono da garagem que tem lá embaixo. Eu sou uma proporção dono dos elevadores. Eu sou uma proporção dono dos equipamentos que esse condomínio tem. Tá? É isso que o quadro de áreas, tá? Ele dá uma proporção de propriedade relacionada a cada unidade. Tô falando muito rápido, tô correndo muito, tá bom? Tá tranquilo. Tá. Eduardo tem uma pergunta aqui no chat, tá? Da Manda. Cássia. Posso solicitar uma autorização de construção caso o terreno não esteja no nome de quem irá construir? Aí depende da legislação da prefeitura, tá? Eles vão te emitir um alvará. No caso aqui na minha cidade tem alvará simplificado.
tá? Eles emitem esse alvará para pequenas reformas ou para reformas que não modifiquem a área da edificação, tá? Mas o que acontece é assim, ó, a pessoa não vai conseguir regularizar isso depois junto à Receita, né? Nem ao registro de imóveis. Então, se tiver alguma desculpa, se ela pode conseguir um alvará de execução junto à prefeitura, tá? Se a prefeitura assim permitir, mas ela não vai conseguir ir adiante, né? Ela não vai conseguir chegar lá na matrícula do imóvel depois. Eu aconselho que essa pessoa ela pode procurar, porque assim é caso. O que eu vou dizer para você assim, ó? Falta informação, de modo geral, de quantos imóveis são irregulares no Brasil, tá? Porque o melhor que a gente tem é o censo do IBGE. Só um pouquinho, Eduardo. Eu acho que tem alguém com o áudio ligado. Tem alguém com o microfone aberto aí. Por favor, pessoal, verifiquem. Isso. Obrigado. Tá. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Ela não vai... A quantidade de imóveis irregulares no Brasil, né, a gente falta essa informação, tá? O melhor que a gente tem, o mais próximo, tá, é a questão por exemplo, do censo do IBGE. Tá? Só que no censo do IBGE se pergunta para o próprio morador: você é proprietário? Sim, eu sou. Tá? E é tido como imóvel próprio. Tá? Mas não sei quantos por cento, mas muitos por cento no Brasil, tá? A pessoa sente a dona do imóvel, tá? Ela é a dona do imóvel, só que ela não é a que consta lá na matrícula. Ela tem um contrato de compra e venda, é uma herança do pai, ela construiu a casa nos fundos do sogro e aí depois se dividiu entre os irmãos, não sei. Tem vários casos, tá? Então, o que eu digo assim, ó, dá para buscar, tá? Não é nada impossível, né? Se a pessoa tem a devida comprovação que ocupa aquela área, tá? Ela pode se enquadrar no uso capião. Tá? O uso capião não é posseiro, não é a pessoa que invadiu um terreno, se adonou e usou o uso capião para ganhar aquela propriedade. Tá? Não estou criticando, mas só estou explicando que o uso capião não é isso. O uso capião é para dar propriedade na matrícula à pessoa que de fato é o dono daquele imóvel. Tá? Se a pessoa está ali há 10 anos pagando água e luz e ninguém protestou contra ela é o dono. E aí o processo de usucapião pega esse cara e coloca dentro da matrícula. Tá? E é um processo que eu recomendo a todos vocês. Procurem advogados que façam esse tipo de processo. Tá? Mas, enfim, respondendo, tem que ver a legislação municipal. Pode conseguir um alvará provisório, mas não vai conseguir ir adiante. INSS e registro de imóveis depois. Tá? Então, aqui a gente tem a Receita Federal. Tá? Eu digo que a gente sai da prefeitura, a gente tira uma matrícula atualizada para entrar na prefeitura, por isso que o processo começa na matrícula. Tirar uma matrícula, eu chego lá no registro de imóveis, pego uma ficha, vou no balcão e falo: eu quero a matrícula número tal, ou eu quero a matrícula de propriedade do fulano, CPF tal, e aí eles tiram uma cópia, né, carimbada, assinada, isso tem custo, né, eles tiram uma cópia da matrícula. Para eu entrar na prefeitura, eu preciso ter uma matrícula atualizada. Ela tem que ter sido emitida dentro de 180 dias. Tá? Para fazer transações imobiliárias, para vender, comprar, a gente precisa da matrícula dentro de 30 dias. Né? Então, por isso que é importante. Né? Por exemplo, se um banco penhora um imóvel, ele vai no registro de imóveis registrar a penhora dentro daquela matrícula, para que ninguém possa vender alguma coisa como se fosse um carro, entendeu? Não pagou o financiamento do carro, ele está alienado, né? O banco vai te tomar o carro. E aí tu não consegue vender enquanto estiver alienado. Né? Esse tipo de processo funciona com imóvel também. Tá? Mas para não perder o foco aqui, vamos voltar. Receita Federal. Tá? A Receita Federal ela está interessada no custo da obra. Ou seja, tu construíste, tu reformaste, tu ampliaste, né? Foi feita uma ampliação, uma construção, isso teve custo. E desse custo teve custo de mão de obra. Teve custo de material, teve custo de mão de obra. Tá? Então a Receita calcula em cima da área que foi ampliada, demolida, reformada, o custo total e o custo da mão de obra. E em cima desse custo da mão de obra, ela te pergunta: foi feito com mão de obra formal? Contratou uma empresa
que emitia nota fiscal, que tinha os funcionários registrados, que pagavam os impostos da carteira assinada. Foi feito isso? Sim, foi feito, claro. Então, me apresenta as notas fiscais, tá? E me apresenta o CNPJ da empresa, toda a informação da empresa. Que tudo que a empresa pagou de imposto relacionado à mão de obra vai ser abatido do imposto que o proprietário da obra vai pagar agora. Entenderam a jogada? Eu faço uma obra, pergunta, é mão de obra formal ou é mão de obra informal? Se é mão de obra formal, eu apresento as provas. O que foi pago de imposto, de forma formalmente, abate do que eu pago de imposto agora. Foi feito de mão de obra informal. Eu contratei um cara aqui da cidade, o cara veio aqui com 3 ou 4, fizeram a obra, mas o cara não emite nota, nem sei de nada. Então tá, beleza, pago o imposto. Pronto. Tá? Esse é o CNO. CNO é Cadastro Nacional de Obras. Depois disso, na verdade, aqui eu resumi para vocês, mas assim, o CNO é o cadastro. O CNO a gente registra a obra. Tá? O CERO é a aferição. A aferição é dizer quanto aquela obra custou. Ou seja, o que eu expliquei agora, de quanto a obra custou, desse valor quanto é mão de obra, e dessa mão de obra quanto é imposto. Tá? E o CND e o CPND, no caso, é certidão negativa de débito. Né? Quando tu quita esse imposto, tu tira uma certidão negativa, tá? Ou é certidão positiva com efeitos de negativa. Ou seja, tu não pagou o imposto ainda, mas ele não está vencido, ele está parcelado, ou seja, tu não pagou a totalidade dele, mas ele está em dia. Tá? Beleza. A gente precisa desse CND, da certidão negativa, da certidão positiva com efeitos de negativa, para protocolar junto ao registro. Tá? Por quê? O registro de imóveis, quando a gente for registrar um imóvel, ele vai pedir a documentação da prefeitura, o ABITS, a certidão de vistoria, o quadro de áreas, e ele vai pedir a certidão negativa da Receita. Tá? Então, agora a gente junta a prefeitura e junta a Receita Federal lá no registro de imóveis. E o que a gente faz lá no registro? Tá? Averbações e registros, instituição de condomínio e a incorporação. Tá? Ou seja, eu vou averbar a construção. Né? No caso, eu comprei o terreno. Na matrícula diz que eu tenho um terreno. Tá? Eu construí a casa. Meu pai construiu, meu avô construiu a casa, está lá a casa. Mas na matrícula sempre está terreno. Né? Então, o que é isso? Eu regularizo junto à prefeitura a casa. A prefeitura me dá o ABITS. Eu registro no INSS. Eu chego lá no registro de imóveis e falo, eu quero registrar, junto a essa matrícula, uma casa de alvenaria de 80 metros quadrados, com laje, sem laje, papapá, ppp. Ah, então tá. Dentro dessa matrícula, em cima desse terreno, consta uma casa assim descrito. Tá? Agora eu estou com o meu imóvel totalmente legalizado. Né? Isso é o objetivo final. Tá? Por que isso é importante? Tá? Coisa 1. Né? Quem é que faz isso? Quem quer vender a casa? Quem quer vender a casa quer vender. Quem quer comprar quer financiar. Não financia, eu não posso pedir para o banco financiar um imóvel e apresentar para eles uma matrícula de um terreno. Pensem assim, esse é o simples fato do porquê que a construção tem que estar registrada na matrícula. Tá? Num financiamento não funciona. Numa transmissão, se eu quiser dar o imóvel como garantia num processo, também eles vão avaliar sempre pela matrícula. Tá? Então vão avaliar sempre o terreno. Posso ter um sobrado lindo em cima do terreno, se a matrícula está terreno, vai ser avaliado como terreno. Tá? Então, seguindo aqui, vamos à parte 1, tá? Desse trabalho, que é a Prefeitura Municipal. Então, a coisa 1 que eu peço para vocês é consultar a legislação municipal. Consultem Código de Obras, Código de Edificações, pode aparecer com esse nome também. Né? Plano diretor, às vezes o plano diretor ele é extenso, mas nem tudo ele é exclusivo do que a gente quer saber. Tá? Então, tem que pesquisar, né, sobre isso para conhecer os processos também. Tá? Tem prefeitura que trabalha com projeto completo. A gente tem que fazer aquela planta baixa, toda detalhada, com descrição de janela, de peitoril, de porta, de piso. Tá? E tem prefeitura que trabalha com processo simplificado. Tá? No caso aqui da cidade, a prefeitura aceita os processos simplificados. Né? Nele a gente registra as áreas, a gente registra as confrontações, a gente registra
o índice de aproveitamento, taxa de ocupação, né, tudo isso, mas ela não está interessada na divisão interna da casa, entendeu? Ela está interessada qual é o tamanho da casa, quanto ela ocupa verticalmente, né, quanto ela chega próximo dos vizinhos, tá? Então aqui eu trouxe um fluxograma, né, que mais ou menos para direcionar assim o início, tá? Então assim, a coisa 1 é a matrícula tá no nome do interessado, tá? A coisa 2 é vir aqui tentar entender. O habite se foi emitido, tá? Foi não, sim ou não? Tá? Se o habite se foi emitido, é porque esse projeto foi protocolado, foi aprovado, foi liberado ao alvará de execução e foi solicitado o habite final, o habite total no final da obra. Então a gente só precisa ver a questão da certidão da validade da certidão de vistoria. Tá? Se ela estiver vencida, a gente solicita uma nova. Se ela estiver em dia, a gente já pode mandar essa documentação para o registro de imóveis. Tá? Se o habite não foi emitido, o projeto foi aprovado pela prefeitura, né? Então qualquer um dos nãos aqui vai levar ao processo de regularização. Tá? Mas isso acontece. Tá? Acontece. O pessoal contratou um profissional, o profissional protocolou o projeto na prefeitura, a prefeitura pediu para ele entregar as plantas impressas, ou pediu, sei lá, uma correção de alguma coisa, ele não fez e ficou nisso. Né? Então, o projeto às vezes está aprovado ou não está. Eu já peguei projeto que foi aprovado, mas o alvará não foi emitido. Né? Então, se o alvará de execução de uma obra nova não foi emitido, mesmo que o projeto esteja aprovado, é necessário fazer projeto de regularização, porque um alvará de execução é diferente de um alvará de regularização de um imóvel. Tá? Tô dando as barbadas, isso aqui é coisa que ninguém ensina, tá? Porque, cara, quando a gente começa a entrar nesse mundo, é importante que vocês sejam os Sherlock Holmes, tá? Porque surge muita dúvida, surge dúvida para você, surge dúvida para mim, surge dúvida para o atendente do registro de imóveis, surge dúvida para o fiscal da prefeitura, tá? Porque são vários casos, cada caso é um caso, né? Então é importante sempre levantar bem essa documentação, levantar bem todas as questões, né, antes mesmo de dar um orçamento para o cliente. Tá? Gravem isso. Né? Eu acompanhei um pouco da aula de segunda-feira, da palestra de segunda-feira, e eu peguei um trecho que ela falou exatamente isso, que a cliente falou que era uma edícula nos fundos, uma ampliação, e ela foi ver, a matrícula não estava nem no nome dela. Então, às vezes a gente pega alguma coisa assim, acha que é um processo, e chega lá é um caminhão de coisa. Tá? Então essa questão. Às vezes tem alvará que foi emitido, mas o habite não foi solicitado, ou a obra ficou diferente do projeto. No projeto estava 60 metros quadrados, o cara fez uma garagem coberta, que não estava no projeto, aumentou para 85 metros quadrados, por exemplo. Então a obra não atendeu o projeto, tem que regularizar. Tá? De qualquer forma, tudo isso aqui leva, né, ou leva a regularização ou leva a gente solicitar a vistoria ou habite. Então, que a gente precisa ter um habite válido, um habite emitido e uma certidão de vistoria válida. Tá? Aqui eu trouxe um print de um habite. Tá? Esse aqui é um habite de regularização. Tá? Esse caso aqui que eu citei é parecido com esse. O projeto foi protocolado, tá? O projeto não foi aprovado e o cliente executou a obra. Tá? Quando ele me contratou, ele disse, não, contratei um engenheiro, fiz o projeto, ele entrou na prefeitura. Né? Acontece que na prefeitura o projeto foi protocolado, mas apresentou pendência, não foi resolvida a pendência, né? Ele foi interrompido por prazo. Tá? O importante é assim, ó, tirando algumas informações que constam ali, como nome, CPF do proprietário, que eu ocultei, né? O importante do habite são as informações que estão aí. Tá? Ele vai citar o número dos processos em relação à prefeitura, aqui o 2404 de 2024, né? Ele vai citar aqui o alvará de construção, né, que foi emitido um alvará de construção, e lá é especificado que é o habite, tá? Que é regularização, desculpa. Né? E aqui ele me diz que é o habite total, né? Construção de 85 metros a regularizar, 60 metros com laje, 25 sem laje. Tá? Por que ele desmiuça todas essas informações aqui? Tá?
As prefeituras e a Receita Federal têm um sistema chamado Cisobra-Pref. Quando a prefeitura emite o habite, emite um alvará de construção, essa informação já é disparada na Receita Federal. Ou seja, se eu emitir um alvará de construção no meu nome, a Receita já vai saber. Tá? E quando a Receita souber, eles vão pedir: por que tu não fizeste o Cadastro Nacional de Obras? Por que tu não cadastrou a tua obra no nosso sistema? Enfim, vamos chegar lá depois. Tá? Mas o importante é isso, está tudo integrado. Né? Então, ficou mais, não vou dizer mais fácil, mas é mais fácil, né? A prefeitura dispara para a Receita já sabe, tu vai lá, registra na Receita, depois leva essa informação para o registro de imóveis, né? As coisas estão interligadas, pelo menos, isso é bom, tá? Mas, enfim, essas informações aqui já disparado direto para a Receita, tá? Obra nova, residencial unifamiliar, em alvenaria, 85 metros quadrados, tá? A prefeitura que separa o que é com laje, o que é sem laje, porque eles cobram imposto diferente. Tá? Mas é uma questão da prefeitura aqui, pode ser que outras não separem a informação, enfim. Tá? Beleza, esse é o alvará simples, uma residência unifamiliar, uma obra nova, toda em alvenaria. Esse é um alvará complexo. Tá? Esse é um habite complexo, desculpa. Tá? Esse habite aqui é uma regularização. Quem tem que fazer o registro... Ah, eu acabei lendo aqui, apareceu a janelinha. Pode ler, Derlan. Quem tem que fazer esse registro na Receita é o responsável técnico? Não, mas pode ser. Pode ser o proprietário, pode ser o estagiário, pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser qualquer um, tá? Assim, ó, na verdade, o registro de imóveis ele vai pedir a documentação autenticada. Ele vai pedir com firma registrada, assinatura digital, aí depende de como cada registro de imóveis atua. Tá? Então, na verdade, assim, ó, levar os papéis lá, qualquer um pode levar. Tá? Mas vai ter que estar com firma reconhecida pelo proprietário, com firma reconhecida pelo responsável técnico, tá? E, e é isso. É o que eu digo para você, assim, cara, tem um mercado gigante nisso. Digo, tem um mercado gigante nisso. Né? A maioria dos profissionais aprova um projeto na prefeitura, mandam para o cliente executar e tchau, muito obrigado. Né? E o cliente entra na tua porta e pergunta: cara, tá, eu tô com a Bits, e aí? E agora? Quero vender a casa. Fui financiar lá, o banco negou, porque diz que na matrícula não tem a casa. Né? Então pode ser qualquer um. Né? Por isso que eu te falei, tem um limbo que advogado pega, corretor pega, engenheiro pega. Entendeu? Peguem vocês também. Né? Peguem um cliente pela mãozinha, vamos lá no cartório, assina aqui, assina ali, assina tal, assina uma procuração e deixa que eu resolvo tudo para ti. Entendeu? Esse é o jogo. Né? No caso, esse é meu jogo. Pode ser o jogo de quem quiser também. Tá? Mas, enfim, pode ser qualquer um. Né? Às vezes o cliente gosta. Não, eu quero ir lá, vamos lá e tal. Beleza, vamos lá. Né? Mas é importante que vocês dominem os processos. Até para dizer, cara, que aí vai. Eu reconheço firma na documentação que eu tenho que reconhecer, te dou e tu leva lá, pronto. Né? Mas tem que ter alguém assim, ó, que é o mediador disso, entendeu? Alguém que junta os pontos, que junta a prefeitura, que junta a INSS, que junta o cliente, que junta isso, junta. Toma, registro de imóveis. Agora está contigo. Tá? Então aqui eu trouxe uma BITS complexo. Né? Aqui nesse habits a gente já tem área, foi uma regularização de uma ampliação, tá? Acostumem-se com os termos. Tá? Ampliação é eu ampliar algo que já existe, tá? E esse algo que já existe, ele deve existir perante a prefeitura e perante a Receita, tá? Contar um caso simples. Eu tinha uma casa aqui, caiu de herança para mim, uma casa do meu avô, tinha 60 metros quadrados. Eu fui lá, fiz uma ampliação de mais 30 metros quadrados, totalizou 90. Então, eu tenho uma casa de 60 metros quadrados que ampliou 30. Eu fui na prefeitura, aquela casa de 60 metros quadrados não está registrada na prefeitura. Então, agora eu tenho que regularizar uma obra nova de 90 metros quadrados. Tá? Então, assim, ó, quando falar existente, não é porque existe ali há 30 anos.
Não é porque construíram há 50 anos, é porque existe na prefeitura, porque existe no INSS. Tá? Então, esse Habits aqui foi um processo bem difícil, tá? Era é um prédio com alguns apartamentos e um ponto comercial, e cada um foi fazendo uma ampliação. Né? A maioria das unidades tinha acesso direto para a rua, era um prédio de esquina, e aí um ampliou para o fundo, um construiu um terraço em cima, e aí ficou difícil. Mas a gente conseguiu. Ele já tinha uma área existente, né? Então reparem que aqui as duas primeiras linhas, tá? São duas áreas existentes, tá? Uma área multifamiliar e uma área comercial, tá? Todas elas são em alvenaria. Então esses 550 aqui mais 90 já existiam. Foi acrescido duas áreas, então ampliou as unidades que eram residenciais e ampliou a unidade que era comercial, tá? E foi feita uma demolição. Tá? Essa demolição, o que foi? Não foi feita a demolição lá de fato, mas o projeto que estava registrado na prefeitura não era um projeto real. Ele tinha uma diferença, que é no caso desses 8 metros aqui. Né? Ele apresentava uma diferença, só que a prefeitura já tinha emitido o habite de toda aquela área. Então, a única forma de eu registrar que aquela área que a prefeitura aprovou e emitiu o habite estava diferente da real era fazendo essa demolição. Tá? Então, por isso que entrou uma demolição aqui. Mas, assim, sempre em processos que tiver registrado uma área maior do que a área real, vocês vão ter que entrar com um processo de demolição. Tá? E a prefeitura sempre coloca bem claro, assim, existente, ó, categoria, destinação, tipo de obra. Tá? Todos esses campos aqui são que alimentam o banco de dados do INSS, da Receita Federal. Tá? Então, por isso que ela coloca nessa forma. E aqui ela descreveu o que eu expliquei para vocês. Ó. Construção 640 existente, 135 a regularizar em alvenaria com laje, 88 8 que foram demolidos, né? E resultando numa área total de tanto. Tá? Então, é isso. Vocês vão pegar processos assim, tá? E vão pegar, não tenham medo, peguem processos assim, tá? Tem uma Um pergunta ano, no chat. tá? 1 ano e 7 meses, pessoal, para resolver esse caso, tá? Então, entreguem para o cliente, cobrem bem e vão até o final. Pode falar perguntando, por favor. Tá, então a pergunta é do Marcos, tá? Qual a importância da topografia na regularização fundiária? Essa é uma das perguntas. Não sei se tu quer responder por partes. As Tá, então, divergências. vamos. Essa eu vou responder rápido, tá? Porque eu não trabalho com regularização fundiária. Uhum, Né? Mas é uma das exigências dentro de alguns imóveis, a maioria deles rural. Tá? Os imóveis urbanos, no caso de Rio Grande, eu consigo pedir para a prefeitura uma marcação de topografia, os imóveis urbanos. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um terreno lá que tá lá no meio do campo, eu não sei direito qual ele é, se ele é da zona urbana, eu peço para a prefeitura e a prefeitura marca os pontos para mim. Tá? Mas na show. regularização rural, eu tenho que chamar uma equipe de topografia e aí tem que ver a, qual é a margem de erro que eles vão ter, se eles vão fazer por GPS, se eles vão fazer por estação total, né? Qual é a margem de erro que eles têm e qual é a margem de erro exigida. E atender isso. Tá? Certo. Existe uma legislação que define onde é as divisas físicas de um imóvel? A matrícula do imóvel. Ela define as confrontações e as delimitações. Uhum, Tá? Tem um slide lá que é a foto da matrícula. Aí a gente vai ler junto. certo. A divisa do lote está no meio do muro? Qual a importância do azimuth de uma obra na regularização fundiária? Volta já para pergunta. Volta. Essa questão do muro, tá? Só resumindo brevemente, é assim, ó. Se o muro estiver no meio do terreno, pertence aos dois. Se o muro estiver do lado de lá ou do lado de cá, pertence ao dono do lado de cá ou do lado de lá. Tá? Mas se estiver no meio, pertence aos dois. E aí tem todo um regramento específico para isso. Tá? Mas aí não cabe aqui.
E, por fim, eu trago aqui para vocês essa é uma certidão de vistoria, tá? É desse imóvel, desse habite que eu mostrei anteriormente aqui. Tá? Então, nessa certidão de vistoria final, tá? Tem a parcial e tem a final. Depois eu explico. Tá? A final é que diz que todo o projeto está pronto. Basicamente, resumindo, é isso. Tá? A parcial quer dizer que parte dele. Tá? Por exemplo, eu estou construindo um empreendimento que são 9 blocos de apartamentos, são 9 prédios. Tá? 9 prédios, 5 andares, 4 apartamentos por andar. Pronto, padrão. Desses 9, eu tenho 6 que estão prontos já. Estão prontos para morar, estão prontos para ocupar e eu quero vender. Só que no projeto tem 9 e eu tenho 6 prontos. Então eu peço um habite parcial. Tá? Quer dizer que eles vão me dizer que os 6 estão prontos, estão aptos à comercialização e eu consigo já protocolar com essa documentação no registro de imóveis. Tá? Mas, então, essa é a diferença entre final e parcial. Então, uma certidão de vistoria final, reparem que está em negrito aqui, ó, foi regularizada a ampliação e alvenaria, construído 7 unidades autônomas. Tá? Então, aqui são 7 unidades. Aí ele desmiuça a rua e o número das unidades, né? E traz aqui informações, a área do terreno, a área existente, enfim, as informações que constavam ali. Tá? E ele diz que esse laudo é válido por 180 dias. Então, essa aqui é a certidão de vistoria final, tá? Que é emitida junto do habite ou posteriormente do habite. E esse aqui é o quadro de áreas. Tá? Quadro de áreas, eu não sei se vocês têm, pelo login da universidade, acesso às normas, tá? Mas essa norma aqui ela é antiga e ela é facilmente achada em versões PDF na internet, tá? ABNT NBR 12721, tá? Ele traz várias informações e se vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que aparece bastante relação de quadro de áreas, tá? Que é o aspecto importante dessa norma, que é o que vai para o registro de imóveis, tá? Então, num condomínio, volta aquilo que eu falei para vocês. O que o registro quer saber? O registro quer saber qual é a área construída de cada unidade, qual é o nome de cada unidade, qual é a área construída de cada unidade, quanto isso custa e qual é, aqui, ó, coeficiente de proporcionalidade, a coluna número 31. Qual é a relação de propriedade de cada fração do prédio inteiro? Ou seja, eu sou dono do apartamento, mas eu não sou dono do prédio, mas eu sou parte dono do prédio. Tá? Então, toda a relação de condomínio, tá? Todos os condomínios, seja condomínio de casa, de apartamento, de lojas, ele tem isso aqui, ele tem um coeficiente de proporcionalidade. Tá? Enfim, esse aqui é o quadro de áreas, é uma documentação que a gente faz também. Né? Não tem mistério nenhum. Tá? A norma diz como calcular todas as linhas. É só importante entender o que é cada item. Tá? Por isso que eu trago depois uma parte só sobre isso, porque aqui tem uma aula aqui só sobre esse quadro. Tá? Mas aqui eu trago só para exemplificar para vocês. Ele traz as unidades, traz as áreas e traz o coeficiente de proporcionalidade, que é o que mais interessa. E o resto aqui são dados base para cálculo. Tá? Então, agora a gente vai para a parte da Receita Federal. Tá? Então, aqui a gente vai ter os processos, como eu tinha falado antes, né? O cadastro de obra, a aferição da obra, a emissão do DARF é o boleto, né? No caso, o imposto a ser pago, ou se vai ser feito parcelamento. E, por fim, a certidão negativa, a certidão positiva com efeito negativo. Tá? Esse aqui é o sistema que se chama ECAC. Tá? Qualquer um de vocês pode entrar usando o login do Gov. Então, se quiser entrar agora, pode entrar. Mas cuidado com o que vão fazer. Tá? Mas qualquer um pode entrar, ele acessa pelo Gov. Tá? Nesse sistema da Receita aqui também. Tá? Eu li as normativas da Receita, eu estudei, eu tenho esse conhecimento. Eu faço os processos relacionados às obras dentro da Receita Federal. Tá? Um contador pode fazer, um advogado pode fazer, vocês podem fazer, o proprietário pode fazer. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o que eu tinha falado. A gente vai cadastrar a obra, a gente vai aferir a obra e a gente vai emitir o boleto a ser pago ou não, né? E, por fim, emitir a certidão negativa.
tá? Então, aqui, ó, entra dentro da página de inscrever obra, e aí, como eu falei para vocês, a prefeitura já disparou para cá o alvará que ela emitiu. Então, quando eu entrei aqui, né, claro que eu entrei como procurador do meu cliente, né, o número do alvará dele já aparece. Então, eu clico aqui no vincular, né, no botão laranja, aqui, ele já vincula, eu só termino de preencher as informações e está pronto. Cadastrei a obra. Tá? Claro que tem algumas peculiaridades, tá? Não é tudo tão simples. Tem a opção de pré-preencher, tem vezes que o alvará aqui, por ser de regularização, a gente vai ter que editar a data dele, tá? Mas é importante assim, ó, que os processos são interligados. Então, a gente faz o processo junto à prefeitura, já traz para cá, e aqui a gente já confere a informação. Tá? E aí, dentro da inscrição da obra, ele vai perguntar, ou já vai estar pré-preenchido, né, essas opções aqui. Né? A gente tem duas questões aqui, a área principal e a área complementar. Né? Ele vai perguntar se é área existente, se é obra nova, se é acréscimo, o que, que é. Tá? E a gente vai acabar marcando, no caso aqui eu tenho uma área existente, eu tenho um acréscimo, eu tenho reforma, sim ou não, eu tenho demolição. Tá? Tudo isso aqui está na área principal ou está na área complementar. Tá? É importante que vocês vejam todos os processos que tem aqui. Tá? Eu não vou explicar todos eles passo a passo, posso fazer isso em outro momento, mas só para assim, ó, pega a visão que tem um trabalho aqui, que tem bastante coisa a ser feita aqui, tá? Dentro do cadastro da obra. Depois a gente coloca a destinação dele, né? A gente coloca residencial unifamiliar, se é existente, se é acréscimo, se é reforma, se é multifamiliar, se é comercial, tá? Tudo isso é para cálculo de imposto da Receita. Você quer falar, Matheus, que tem uma mãozinha aqui no teu... Eu quero, faz favor, Eduardo. Claro, cara. Uma dúvida pode ser um pouco boba, mas se eu quero demolir, por exemplo, uma cozinha, e nesse espaço eu quero fazer uma sala mais ampla, eu tenho que entrar com processos diferentes de demolição e reforma, ou só reforma no mesmo processo? Você tem uma cozinha e tu quer demolir e ampliar. Vai virar uma sala. Qualquer espaço. Eu quero demolir esse espaço que eu tenho e fazer um maior, sabe? Eu tenho que entrar com o processo de demolição primeiro ou somente com a reforma de acréscimo? Não, tu consegue entrar só com acréscimo, tá? Contanto que... O que eu vou te explicar? Por exemplo, tem um quadrado aqui, tá? Tu vai fazer isso aqui, tu entra com acréscimo. Tem um quadrado aqui, se tu vai fazer isso aqui, tu tem que demolir aquela parte que ficou de fora, para efeito de registro. Só se eu vou modificar de lugar, no caso. Se for modificar o contorno da edificação, entendeu? Mas tu pode entrar com uma ampliação. Vamos dizer que a tua peça tenha 10 metros, tua nova peça vai ter 40, tu vai ampliar 30. Tá? Entendi. Para efeito de registro, não precisa ser tão específico assim. Ah, eu vou demolir isso, vou reformar aquilo, vou ampliar. O registro quer saber assim, ó, mudou a área, mudou a confrontação, o que mudou? Entendeu? Ah, era uma cozinha e virou uma sala. Isso aí o registro não quer saber. Né? Ele está preocupado justamente com as áreas e com as confrontações, tá? Beleza, obrigado. Eduardo, temos uma pergunta no chat. Tá, pode falar. Tá bem? O Sávio, então, perguntou. Hoje, sua maior demanda de trabalho, Eduardo, está na esfera extrajudicial, sendo consultor técnico ou assistente técnico, administrativa, sendo auxiliar órgãos públicos ou privados em processos de fiscalização, auditorias de obras, conformidade técnica, né, com regulamentos e normas, e na análise de contratos e licitações, ou ainda judicial, sendo perito ou avaliador pericial. Foi extensa a pergunta, bem citado os exemplos. Ele citou três, vamos dizer assim, né? Resumindo. Tá, não, vou falar. Uhum. Hoje o que eu atuo, tá? Eu atuo na regularização do imóvel, tá? Eu não sou perito judicial, tá? Eu não sou perito judicial. Eu atuo na parte da regularização de imóveis e eu atuo na parte de projeto e execução também, tá? Eu atuo na parte de consultoria, né? Eu presto consultoria para clientes, né, que querem, por exemplo, uma construtora quer fazer uma avaliação do sistema de esgoto deles. Tá? Eu presto esse tipo de serviço. Eu presto serviço eu represento algumas empresas aqui dentro do porto,
né? Então, as empresas, elas executam obra dentro do porto, mas elas não têm uma instalação física em Rio Grande. Tá? Então, eu vou lá dentro do porto, vejo a obra, faço o orçamento, faço tudo como representante dessa empresa. E, por vezes, também com responsabilidade técnica, tá? Mas, assim, eu faço de tudo um pouco. Mas meu foco, assim, é essa parte de regularização de imóveis, tá? Eu atuo na parte de projeto e execução, tá? Eu gosto dessa parte de projeto. Então, aqui dentro do escritório, a gente divide um pouco. Quem faz a parte do arquitetônico, eu faço a parte do hidrossanitário também, né? A colega faz a parte do elétrico. Então, a gente divide um pouco isso, né? Mas, como perito, como consultor de empresas, tem carreira também, tá? Tem carreira, mas aí é um foco diferente, tá? Obrigada, Mas Eduardo. quem sabe eu viro perito, né? Não é um plano descartado, só não é o meu plano hoje, tá? Mas vamos lá. Tá, destinação, beleza. Vamos para o Cero. Agora a gente cadastrou a obra. Cadastrei a obra, tá? Agora eu vou dizer que a obra terminou. Tá? O importante é assim, em obras grandes, por exemplo, obras, até licitações, estão construindo o prédio do Tribunal de Justiça lá na minha cidade. Tá? Eles já fazem o Cadastro Nacional de Obras e lá eles vão alimentando, né, com as informações relativas à mão de obra contratada. Tá? Isso eu falo obras grandes, construtoras, que quem mora em cidade faz, sei lá, tem construtora que faz prédiozinho de 8, de 12 andares. Né? Obras grandes, elas já têm esse hábito. Obras residenciais, nunca vi ainda, não vi ainda. Né? Mas o cadastro pode ser, ele é feito no início da obra e a gente vai alimentando ele. No caso da regularização, a gente faz e afere em seguida. Tá? Só quero dizer assim, que no caso de uma construção, a gente vai cadastrar a obra e vai aferir quando ela estiver pronta. Tá? Então, aqui o serviço de aferição, ele vai calcular o custo da obra. E desse custo, quanto é mão de obra. Tá? Então, aqui ele já puxa o CNO, né, já puxa a obra que eu cadastrei, que estava vinculada ao alvará da prefeitura, tá? E aí eu vou aferir, vou fazer uma aferição nessa obra, tá? Aqui ele já me dá o número da BITS, data de emissão, enfim, todas as informações da obra, tá? Isso aqui é uma ampliação de 35 metros quadrados. Aqui ele faz os cálculos, ele me faz algumas perguntas, né? E depois ele faz os cálculos, tá? Eu disponibilizei o PDF, tá? Depois vocês baixem, olhem com calma, né? Que eu acho que não vale a pena eu ficar lendo e explicando cada item aqui, tá? Mas baixem o PDF e olhem com calma aqui que vale a pena, tá? Aqui ele faz os cálculos, tá? Só para vocês já terem um guia, esse VAL que está citado aqui, ele se refere ao CUB, tá? Só que é um CUB estipulado pela Receita Federal. Mas é por isso que ele pergunta se é unifamiliar, se é comercial, tá? Porque tudo isso se refere ao CUB. Tá? Acho que sabem o que é o CUB, custo unitário básico. É um custo de metro quadrado é um custo associado ao metro quadrado construído que cada sindicato da construção civil de cada estado emite. Por obrigatoriedade da norma, tá, não vou. Mas assim, o VAL é o CUB. Tá? Então, aqui, dependendo do tipo de obra, vai mudar esse valor, vai mudar o cálculo do imposto. Bom. Eduardo, Diga. temos mais uma pergunta no chat, tá? Manda. A É o tempo de eu Cássia, tomar então, uma. perguntou. Tem um cliente que entregamos a obra faz uns 30 dias. Ele já solicitou a vistoria junto aos bombeiros. É um barracão industrial. Porém, o engenheiro dele só solicitou o Cadastro Nacional de Obras, o CNO, né? Agora no final da obra, depois de ter solicitado a vistoria, no caso, né? Haverá problema junto à Receita? Daí ela coloca uma observação. Tiramos todas as notas sem a informação do CNO. Tá. Tiraram todas as notas fiscais, é isso? Muitas. Vamos ver se a Cássia responde ali no chat, ou se ela quiser falar. Isso, Isso, tá, ela notas falou isso. fiscais. Uhum. Na Ela verdade, perguntou. ele tem outras formas de comprovação. Tá? Se ele tiver um contrato com firma registrada, ele pode comprovar e vincular essas notas a esse contrato, tá? Incluir elas quando ele fizer o CNO. Tá? Por norma, são 30 dias a partir do início da obra para abrir o CNO. Por norma, eu digo, não é norma,
por lei da Receita Federal. Tá? São 30 dias. E ela prevê que pode ser multado, mas na prática não acontece. Tá? Então, está passível de multa, mas eu acredito que não seja o caso. Né? E ele vai abrir o CNO, vai pegar as notas fiscais agora. Essas notas fiscais têm que ser de mão de obra. Tá? Aqui não entra nota fiscal de projeto, de consultoria. Né? A Receita Federal pede nota fiscal de mão de obra e nota fiscal de material pré-moldado que não seja laje. Tá? Então aqui entra um barracão, se ele fez esse barracão com placa de concreto pré-moldado, né, todo esse material entra no abatimento lá do INSS dele. Tá? Então, pelo correto, deveria ser no prazo de 30 dias após o início da obra, para fazer Isso. Fizemos nota de pré-moldado e nota de mão de obra. Então tá, então ele pode lançar essas notas na aferição. Ele vai lançar essas notas quando fizer a aferição. Tá? Mas não tem problema fazer o CNO depois que a obra está pronta. Não tem problema nenhum. Tá? É bem prático mesmo, bem corriqueiro. Né? Mas pela regra teria que ser 30 dias. Como eu falei, as construtoras grandes, que já têm uma organização nos processos, né, elas já fazem isso, né? Já abrem no início e já vão lançando essas guias de mão de obra nesse sistema. Tá? Aqui eu trago para vocês, então, a CND, tá? Certidão Negativa de Débitos. Então, no caso aqui, eu fiz a aferição na Receita Federal, eu fiz o cadastro da obra, eu fiz a aferição e o cliente pagou o valor. Tá pago, tá quitado, certidão negativa. Esse documento aqui eu só imprimo e levo no registro de imóveis. Tá? No final dele, lá no rodapé, tem uma chave de verificação digital. Né? O pessoal do registro faz essa verificação e pronto. Tá? Tem alguns que aceitam até o PDF que tu mande via e-mail. E aqui eu trago a certidão positiva com efeitos de negativa. Tá? Então, aqui no caso, a dívida não foi toda quitada, mas ela está em dia. Então, essa construção pode ser registrada na matrícula. Tá? Quando esse imóvel for transmitido, por exemplo, se eu for vender ele, só vai aparecer um alerta lá. Ó, tem uma dívida junto à Receita. Tá? E aí pode negociar com o comprador. Né? Aqui eu vou vender um imóvel de 200 mil, tem uma dívida de 10 mil reais. Entendeu? Tá, então eu te vendo por 190, ponto. Né? Então, mas só para deixar claro assim, não pagar o INSS não impede o registro do imóvel. Não impede o registro da construção, o registro da ampliação que for no imóvel. Tá? Lá no anexo da Receita, tá? Instituição Normativa 2021/2021. É o número 2021 do ano de 2021. Tá? INRFB, Instrução Normativa Receita Federal Brasil, 2021/2021. Tá? Lá dispõe sobre o Cadastro Nacional de Obras, sobre tudo, e tem os anexos. Tá? Tem uns 12 tipos de CND, de CPND, de certidão positiva. Tá? Quem ficar curioso vai lá. Mas as duas mais corriqueiras são essas aqui que eu trouxe nos slides. Tá? E, por fim, a parte 3. Tá? Vamos chegar no registro de imóveis. Né? Depois que a gente já bateu perna em todo o centro, já foi na prefeitura, já foi na INSS, já foi na Receita, agora a gente vai lá no registro. Tá? Então, assim, ó, o que se solicita no registro? Alteração de alguma informação presente na matrícula. Tá? A matrícula é o histórico, é o registro do imóvel, o histórico do imóvel. Tá? Então, o que acontece? Essas relações de propriedade, tá? Elas se dão sempre ao indivíduo, né, ao proprietário, mas elas se estendem. Tá? Por exemplo, eu sou casado. Lá, quando eu casei em comunhão universal de bens. Tá? Então, perguntaram qual era o regime do casamento. Tá? Essa informação entra na matrícula. Ou seja, quando eu comprar um imóvel, né, eu e a minha esposa estaremos comprando. Eu comprei, eu registrei, aparece só meu nome na matrícula. Tudo bem. O contrato de casamento em comunhão universal de bens diz que ela também tem propriedade sobre esse imóvel. Tá? Isso entra muito caso de herança, tá? Entra muito caso de inventário, entra caso de justamente pessoal que casa, tá? E aí tem todo um regime, tá? Mas enfim, então altera até se casou, se divorciou, entra aqui, se proprietário, tá? Quem é o proprietário, né?
Às vezes acontece que são irmãos, então o nome dos dois tem que constar lá, tá? Aparece questão de unificação, se eu pego mais de uma matrícula, mais de um terreno e junto em uma matrícula só, se eu faço o processo contrário, se eu pego uma matrícula e divido em duas, eu faço um desmembramento, tá? Entra aqui a construção, demolição, instituição de condomínio, tá? Então aqui eu trouxe maior, né? Acho que, não sei se quem tiver no celular consegue ver, mas acho que quem tiver no computador consegue ver. Tá? Esse aqui é o cabeçalho de uma matrícula, tá? Então vamos ler junto aqui, ó. Um terreno urbano constituído do lote 20 da quadra 10, tá? No loteamento Parque do Lago, aqui é o nome do loteamento, localizado no corredor do Bolacha, nesta cidade, medindo 12 metros de frente a noroeste, confrontando com a Rua G. Ou seja, essa aqui é a frente do terreno, tem 12 metros de frente que confronta para a Rua G. 12 metros de fundo a sudeste, confrontando com o lote 9, 22 metros e meio de ambos os lados. Então aqui eu já vi que o terreno é um terreno retangular, tá? Ele tem 12 de frente, 12 de fundo e 22,5 de ambos os lados. É um terreno retangular. A sudoeste confrontando com o lote número 21, a nordeste confrontando com o lote 19. Tendo área de 270 metros quadrados, tá? Aí aqui fala ainda distando 76 metros da Avenida 1. Tá? Então, as referências do terreno, né, são as medidas dele, as confrontações, ele confronta com lote 8, com lote 8 pelo norte, com lote 6 pelo sul, com lote 22 pelo leste, e o oeste está virado para a Rua G. Tá? Esse lote está 76 metros distante da esquina que forma a Rua G e a Avenida 1. Tá? Então, tinha havido uma pergunta antes, né, como é que registra as confrontações, ou como é que se dá isso no imóvel, tá? É dado aqui na matrícula, tá? No caso de imóvel georreferenciado, né, vão constar as coordenadas na matrícula, tá? Então, na matrícula vão constar as coordenadas. No caso do imóvel urbano, a gente tem esse tipo de informação aqui, tá? E aqui eu trago uma averbação de uma construção dentro dessa matrícula. Então, no caso, aqui nesse slide eu tenho só o terreno. Aqui só existe o terreno, tá? Agora aqui é que vocês não veem meu mouse, mas tem bem no meio ali, diz assim, registrador, substituto, tá em negrito. E aí embaixo, no meio, diz construção, tá? Então, construção, aqui eles vão trazer todas as informações que está lá na certidão de vistoria, tá? Inclusive ele cita a certidão de vistoria, coloca o número dela, diz quem assinou, qual é a posição dele na prefeitura, no caso é superintendente de planejamento urbano, né? Aí depois ele cita a certidão negativa, tá? Cita o número da aferição, aferição número tal, emitida pela Secretaria Especial na data tal, foi em negrito ali embaixo, foi regularizada a casa em alvenaria com 2 pavimentos, tá? Sob o número 23 e bota lá no final, inclusive, o custo da obra. Então, aqui ele trouxe para a matrícula a área que eu construí, o número de aferição, o número de alvará e o custo dessa obra. Tá? Então, agora na matrícula consta a casa, né? No caso, sobrado, aqui consta o sobrado. Né? Esse imóvel foi vendido, financiado. Essa matrícula foi levada para o banco olhou, tá registrado um sobrado aqui de R$480 mil. Foi lá fazer a avaliação no lugar, verificou o sobrado, aprovou a casa e aprovou um financiamento de 750 mil. Tá? O importante é que o valor aqui é o valor registrado de obra, não é o valor de venda. Tá? O que vai importar para o banco é se o que está no documento é o que existe real. Tá? Para pegar uma ideia bem simples. Eu tenho, na matrícula de um terreno, eu tenho uma casa de R$500 mil em cima. Tá? O comprador vai pedir no banco um financiamento de R$500 mil. O banco vai dizer que eu não posso financiar R$500 mil porque a matrícula só diz o que está o terreno. Eu posso financiar o valor do terreno, que é R$80 mil. Então, basicamente é por isso que o banco, quando ele financia, ele toma como garantia. Então, tu vai financiar tua casa, tu vai financiar teu terreno, tu vai financiar teu apartamento. Ele vai ser meu, eu sou o banco, ele vai ser meu até tu terminar de pagar. Se não pagar,
eu tomo de volta. Então é assim que funciona, tá? O banco toma como garantia. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Vamos entrar na última parte aqui. Por enquanto, não. No chat, não. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Só levanta a mão, pessoal. Tá? Apareceu uma pergunta. Prezado Eduardo, quais seriam suas recomendações para recém-formados em engenharia civil que desejam iniciar a carreira na área de engenharia legal? Quais os tipos de parcerias você julga serem necessários e interessantes para o desempenho da atividade? Formar parcerias. O que você Parceria. recomenda para recém-formados? Qual o norte, vamos dizer assim, que você Tá? recomendaria? Parceria, advogado e corretor imobiliário. Tá? O advogado vai pegar processo de herança, de inventário, ele vai resolver todo o processo antes da matrícula estar no nome do proprietário. Tá? Seja por uso capião, seja por herança, aí é com ele. Ele vai resolver o processo. E ele vai chegar para ti e vai te dar, olha, cara, agora a matrícula está no nome do João e tem que resolver. Aí eu vou entrar com uma regularização da casa do João, vou entrar com a INSS, vou entrar com a parte do registro. Tá? Então, o advogado. E os corretores, eles são, eu estava citando antes os exemplos de venda, né? Eles são quem vendem as casas. E todos querem uma casa legalizada, com matrícula registrada, com apta a financiamento, né? E às vezes eles pegam umas bombas, né? Eles pegam os filezinhos e pegam umas bombas. E eles te chamam, cara, vem aqui, fala com o cliente, porque se tu regularizar a casa dele, eu vendo mais fácil, eu ganho liquidez no meu negócio, tá? E além da liquidez, eu ganho valor, né? Então imaginem que um caso prático aqui, um exemplo aqui da minha cidade, tá? Um imóvel irregular, né, se compra à vista, em torno de R$200 mil, tá? Estou pensando num imóvel tipo A, hipotético, tá? Esse mesmo imóvel regularizado, 350 mil. Coloquem aí que um processo de regularização paga imposto, paga INSS, paga tudo no pior dos casos, no caso mais caro, 30 mil, 40 mil reais. Ou seja, com investimento de 30 ou 40 mil, ele está ganhando 150 mil no imóvel dele, e além de 150 mil, ele está ganhando o apto a financiamento, ou seja, ele está ganhando liquidez. Liquidez é o quão rápido, fácil se vende, né? Então, cara, tu vai vender mais rápido, tu vai vender mais caro. Tu só tem que investir um pouco, né? E aí que pega. Às vezes a pessoa quer vender o imóvel porque ela não tem dinheiro, né? Ou porque ela quer se livrar, ela não quer... Cara, vou investir 30 mil, não quero me livrar disso. Quero alguém que compre e pague o que eu quero. Mas aí entra é uma balança, né? É uma balança, tá? Então, assim, ó, quer entrar nessa área, leia a norma, leia leis. Tem um slide aqui que se chama bibliografia, tá? Para os não entendidos, ali vai ter todas as leis e as normas que eu me baseei para fazer esse resumo aqui do trabalho, tá? Então, leiam, 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 leiam. São 1.500 páginas, leiam. Vocês não vão ler todas as 1.500 páginas num dia. Vocês precisam... Uma coisa que eu aprendi é a ler as leis, mas também passar o olho nelas, tá? Passar o olho, ler o sumário. Eu não vou ler ela de cabo a rabo, eu vou ler o sumário, vou ver quais itens eu quero entender, eu quero saber, e o resto eu vou saber que existe nela, né? Durante a lida do dia a dia vai surgir uma dúvida, né? Que nem surgiu uma dúvida essa semana, se eu posso instaurar condomínio num imóvel que está alienado para a Caixa, né? No caso, ele está financiado pela Caixa, eu quero instaurar condomínio nele, né? Então eu não sabia responder, o corretor que estava comigo não sabia responder, o atendente do registro de imóveis não sabia responder, né? Mas existem as leis, então vamos consultar as leis, tá? Acho que isso vai ficar bem claro aqui nesse caso que eu vou citar, né? Mas é importante assim, ó, leiam, assistam e se joguem, se joga, se joga, se joga. Não tem outro jeito, cara, não tem outro jeito, se joga, entendeu? Se o corretor te ligar e perguntar, tu faz isso? Faço, sim, senhor. Pode deixar. Vou na mesma hora para o YouTube aprender. Tá? Mas assim, cara, tem que
tem que confiar e tem que fazer, tem que bater mesmo. Eu fui no prédio da Receita aqui da minha cidade e falei, cara, me pediram para registrar isso, como é que eu faço? Tá? O cara tirou um manual da gaveta, do tempo daquela... Não era tanto assim. Mas sabe aquele xerox que já tá com os pontos pretos, assim, que tu vê que foi xerocado do xerox? Tá? Não sei se tem um povo mais antigo aí. Mas assim, ó, o cara tirou da gaveta e me deu o manual. Entendeu? Não é o sistema hoje. Hoje não é CAC, né? Na época era um outro sistema DISO, tá? Que fazia a Receita Federal. Cara, o cara me deu o manual, eu fui ler o negócio, não entendia nada. O primeiro processo que eu fiz, eu nem sabia que tinha Receita. O que a Receita Federal tem a ver? Entendeu? O cara me contratou, eu mandei o processo dele para a prefeitura. A obra ficou pronta, o corretor me ligou. Cara, quero vender. Tu faz a Receita Federal? Faço. E foi, tô aqui. Tá? Então, o importante é assim, ó. Busquem informação, leiam normas, leiam leis. Quem falar para vocês que é diferente disso, compra meu cursinho e tu vai saber tudo. Esquece, tá? Então aqui eu dividi em 3 partes, tá? Identificação do problema, solução proposta e demandas geradas, tá? Então identificação do problema. O cliente me ligou. Eu preciso fazer isto, tá? Entendam que o cliente é leigo. Tá? O cliente nem sempre é malicioso, ele é leigo. Né? O cliente pode falar para vocês, não, a casa está aqui há 50 anos, está regularizada, está na prefeitura, está tudo certo. Eu só fiz uma garagem lá nos fundos. Tá? E aí, quando vocês forem atrás da informação, vão pesquisar. Existe na prefeitura? Existe na INSS? Existe isso? Né? De uma certa forma, usem o que o cliente fala para vocês fazerem a investigação. Né? Mas não arbitrem aquilo como verdade. A não ser que ele tenha uma pasta de documentos lá e te comprove lá no Abits, te comprove o projeto, enfim. Tá? Mas é importante que percebam isso. Né? Usem a informação do cliente para fazer a investigação, mas investiguem. Tá? Então aqui, ó, o meu cliente ele tem um terreno de 10 por 22. Tá? É um caso real, tá? Mas é um caso que pode se aplicar em terreno de 10 por 30, de 10 por 40, de o que for. Tá? Lei municipal. Aqui na minha cidade, tá? Eu não consigo desmembrar terrenos com menos de 8 metros de frente. Isso muda de cidade para cidade. Eu não consigo desmembrar um terreno com menos de 8 metros de frente, porque o Código de Edificações da Prefeitura não permite. Mas se eu tenho um terreno 10 por 22, eu consigo construir 2 casas de 5 por 22 e instaurar nelas um condomínio. Então, eu transformo o terreno inteiro de 10 por 22 em um condomínio com 2 casas. Percebem? Por isso que eu falo, tem que ler a lei. Eu não estou fazendo nada ilegal. Tá? Eu não estou fazendo nada ilegal. Eu estou fazendo algo dentro da lei. Né? Agora, por que a prefeitura não aceita casa com menos de 8 metros de frente e aceita que eu instaure condomínio num terreno assim? Aí tem que bater no gabinete do prefeito e perguntar. Tá? Mas a questão é que isso é possível. Tá? Então, esse cliente ele tem um terreno de 10 por 22. E ele construiu, ele fez um projeto, separou, né, em 5 por 22, e em 5 por 22 ele construiu a casa. Na outra parte do terreno ele não fez nada, tá? Continua o terreno vazio. Tá? Então, ele quer vender. Tá? Ele quer vender a casa, ou ele quer vender o terreno, ou ele quer vender tudo, ele quer vender. Tá? Mas ele não encontra comprador. Por quê? Na matrícula só consta o terreno. Tá? Não consta os 60 metros, tem 60 metros construídos ali, esqueci de citar, tá? Não consta 60 metros de área construída na metade do terreno, não consta uma divisão em 2 unidades autônomas, não consta nada, só consta o terreno, tá? E ele não está conseguindo vender. Ele precisaria de alguém que pagasse um valor à vista, que fizesse uma transmissão da matrícula só como terreno e que comprasse tudo, comprasse a casa em meio terreno e mais um meio terreno vazio. Né? Então, é o que eu falo para você, isso aí não dá liquidez. Né? Tu vai aplicando os filtros e tu não encontra um comprador final. Tá? Se eu quiser um cara que compra uma casa de 60 metros quadrados, um terreno 5 por 22, apta a financiamento, eu encontro. Agora, se eu quiser um cara que compra uma matrícula de um terreno com casa em meio, fica difícil. Tá?
Então, essa é a situação dele. Esse era o problema dele. Depois da investigação, eu constatei, né? Claro que ele vai te falando algumas coisas. Esse cara, ele contratou um engenheiro, o engenheiro protocolou o projeto, mas não levou adiante, tá? Vamos propor a solução, tá? Então, vou propor uma solução para ele. Qual foi a solução que eu encontrei dentro desse processo? Tá? Eu vou registrar uma instituição de condomínio. Eu vou separar isso em 2 unidades. Tá? Dentro dessas 2 unidades, eu vou ter a unidade autônoma A e a unidade autônoma B. A unidade autônoma A, ela tem 60 metros quadrados de área construída. Passado. Essa área já existe. A unidade B vai ter 60 metros quadrados de área a construir no futuro. Então, eu vou instaurar um condomínio dentro do registro de imóveis com 2 unidades. Tá? Essas 2 unidades, uma delas está pronta e a outra não. A outra é um projeto. Então, da que está pronta, eu vou pedir um habite-se parcial. Tá? O habite-se parcial ele vai me dar o habite-se só da unidade A, porque a unidade B não existe. E com esse habite-se parcial, eu já consigo registrar no registro de imóveis. Eu já consigo averbar a construção no registro de imóveis. E quando eu tiver as 2 matrículas separadas, em unidade A e unidade B, eu consigo transmitir essas 2 matrículas à parte. Tá? Então, no caso, aqui o que eu estou fazendo é o seguinte. Como se eu construísse 2 prédios de apartamento. Um deles está pronto, o outro não. Eu vou registrar um, vou vender um que está pronto. E o outro eu vou registrar como a construir e eu vou vender ele como um apartamento na planta. Entendeu? Como uma obra a construir, como uma casa a construir. Eu vou vender um terreno com projeto aprovado. Agora deu um nó. Deu um nó. Mas assim, ó, é importante que vocês entendam. Agora, o outro slide é melhor ainda. Tcharam, tá? Tcharam. Foi tudo isso que gerou. Tá? Então, a partir de um problema simples, de um problema que talvez alguém olhasse e dissesse, tá, mas é lógico, tu tem um terreno, tu construi uma casa no meio terreno, vende a casa com meio terreno e vende o meio terreno. Né? Beleza? Qual é a dificuldade nisso? Né? Mas quando a gente parte para as leis que regem a propriedade, né, a gente encontra vários caminhos, a gente encontra algumas dificuldades e nem tudo é tão simples, né? Mas é importante assim, ó, que se conheça os processos, se conheça os caminhos, né? Porque aqui tu só vai conseguir atuar dentro da legalidade, né? Aqui não tem contrato de compra e venda registrado em cartório, aqui não tem sei lá, termo que tu assina, aqui não tem nada, entendeu? O último filtro é o registro de imóveis. O registro de imóveis vai coletar toda a documentação e vai dizer aprova ou não aprova, impugno ou não impugno. Tá? Então, assim, ó, conhecendo esses processos. Tá? Isso aqui caiu de um colega, de um outro profissional engenheiro, que disse que não tinha como fazer. Eu marquei uma reunião com um tabelião, que eu consegui através de um contato de uma corretora. A corretora estava com um cliente para comprar esse imóvel, me perguntou, eu falei, eu acho que tem como, mas eu gostaria de confirmar. E a gente fez uma reunião com o tabelião. E o cara sentado na mesa disse que dava, que esse era o caminho, que esse era o processo. Tá? Então tá aqui. Passo número 1, tá? O 3.1 ali, ó, junto à Prefeitura Municipal. Regularização de obra existente. Regularizar o que está lá. Não estava nada regularizado, nada aprovado, o projeto não tinha sido aprovado. Tá? Regularizei a obra que existe. Agora eu solicitei aprovação de ampliação. Pergunta do Matheus aí. Aprovação de projeto de ampliação. Ou seja, apesar do que está lá, eu vou ampliar e eu quero instituir condomínio ainda. Tá? E, por fim, o processo de habite-se parcial. Tá? Então, são esses 3 processos que eu tive só dentro da prefeitura. Tá? Na Receita Federal, eu vou cadastrar a obra que está registrada dentro da regularização. Tá?
Aqui não cabe registrar a ampliação, porque ela não iniciou a obra ainda. Tá? Então, eu vou registrar a regularização. Tá? Eu vou fazer os processos ali que a gente falou anteriormente. Tá? E, por fim, no registro de imóveis, eu vou fazer a averbação da construção, eu vou registrar aquela construção que já existe, tá? E eu vou fazer a incorporação imobiliária com instituição de condomínio. Tá? Incorporação imobiliária. O que é, gente? Incorporadora, papai. Incorporação imobiliária, tá? É eu pegar um terreno, dizer que ali vão ser construídos 20 unidades autônomas. Dessas 20 unidades, elas vão ter parede de alvenaria rebocada, teto em laje, A, B, C, vão custar R$500 mil cada. E aí eu consigo comercializar essas unidades. Tá? Então, incorporação imobiliária é vender na planta. É muito mais do que isso, tem leis específicas para isso. Mas, em resumo da história, é isso. Né? Quando vocês ouvem falar incorporadora, o que é? Compra terreno, constrói prédio e vende apartamento. É isso. Ela não espera todos os apartamentos estarem prontos para começar a vender. Ela faz o lançamento, bota uma placa lá no terreno, bota um toldinho com os corretores imobiliários ali e te vira, malandro, vai vender. Tá? Isso é incorporação imobiliária. A gente consegue fazer isso dentro do âmbito, no caso aqui, residencial. Então, aqui eu vou fazer incorporação com instituição de condomínio. Eu tenho uma unidade que está pronta, que está averbada a construção, que foi emitido o habite, eu peço o habite parcial dessa unidade. E da outra unidade é um terreno com projeto aprovado a construir. Tá? Tem perguntas no chat, Eduardo. Pode usar. Pergunta da Elizabeth, então. A aprovação do registro de imóveis depende totalmente da conclusão das etapas anteriores ou tem algo a mais que é exigido? Depende. Não, vai ser exigida toda a documentação anterior, né? Tudo aprovado, senão tu nem entra no registro. Né? Quando for protocolar lá, eles já vão te pedir. Tá? Eu até tenho uma colinha aqui, ó, do que eles pedem para averbação de construção, do que eles pedem para instituição de condomínio. Tá? Por exemplo, aqui, ó, para instituição de condomínio, tá? O requerimento, que é um documento, eu requiro instituição de condomínio na matrícula tal, assim, assado. Tá? A certidão da prefeitura, o CND, né, a certidão negativa de débitos, a RT do CREA, a planilha de áreas, que é o quadro de áreas, tá? O memorial descritivo, que ele é tirado da mesma BNT, a NBR 12721. Lá ele, junto com o quadro de áreas, os quadros são uma sequência, tá? São até 9 ou 10 quadros. Né? Aí tem os quadros iniciais ali que falam das áreas, tem quadro que fala de memorial. Por isso que essa norma é muito importante para quem vai atuar nessa área. É importante entender bem a norma e conhecer todos os quadros. Tá? Um laudo de avaliação com valor, tá? O valor importa para o registro de imóveis, e as plantas, os projetos impressos, né? com firma reconhecida. Então, no caso aqui, o que entraria além dessa documentação seria o requerimento, né? que é próprio do registro, e as plantas com firma reconhecida. Envia essa colinha para nós. Pô, tu sabe que é só procurar o registro da tua cidade. No caso aqui, tu chega lá, eles te dão aqui é literalmente uma colinha. Ele chega lá e eles te dão um papel. O que tu quer fazer? Quero fazer isso. Tá? Mas eu posso bater uma foto e envio para a Ana e compartilha no grupo. Tá? Obrigado. Faz isso para mim. Só deixa eu recapitular aqui. A BNT 12721. 12721. Tá? Procurem versões dela aí que tem na... Tem pessoas que fazem essa planilha para loteamento, para condomínio bem grande e cobram um valor bem interessante, né, Eduardo? Cara, ela é muito importante, tá? Porque ela traz a questão das áreas, tá? Ela traz a questão do memorial descritivo e do memorial de equipamentos em comum. Tá? Então, por exemplo, e ela é o item necessário para a incorporação. Tá? Por quê? Quando eu for fazer a incorporação, né, eu vou, por exemplo, eu comprei um terreno, tá, de 1 hectare. E lá eu vou construir um prédio de, vou botar aí, 10 andares, 5 apartamentos por andar, 50 apartamentos. Tá? Eu vou mandar para o registro o quadro de áreas. Tá? Esse quadro de áreas vai distribuir
as áreas dentro das unidades, dentro das 50 unidades. Tá? O importante é entender assim, qual é o conceito. Tá? O conceito é que o condômino ele é dono de uma área de uso privativo exclusivo. Ou seja, dentro de um condomínio... Tá, aqui eu estou falando de forma geral, se é condomínio de casa ou se é condomínio de apartamento, a forma geral do condomínio. Tá? Aí vocês vão entender que existem tipos de condomínio. Tá? O condomínio edilício, o condomínio que é o mais comum, enfim, tá? Não vou mergulhar aqui, mas vou pegar assim, ó. Lá assim, ó, tu é dono de uma área privativa, tá? Então, se tu mora no teu apartamento, tu é dono do apartamento privativo, isso é área privativa tua, só tu é dono dessa área. Da porta para dentro, só tu é dono, tá? Mas existe a escadaria, existe a recepção, existem as áreas técnicas, existem o estacionamento, eu vou botar um asterisco, tá? Porque existem vários tipos de vagas. Se a vaga tem condomínio que tu estaciona em qualquer vaga, tem condomínio que a vaga está vinculada ao apartamento e tem condomínio em que a vaga é uma unidade autônoma, que eu posso vender ou comprar. Eu posso comprar a vaga do meu vizinho, enfim, tá? Mas aí é outra história. Mas o importante é entender esse conceito. Tu é dono de uma área privativa. Da porta para dentro, tu é dono, tá? Da escadaria, da fachada, dos equipamentos, tu é parte dono, tá? E da onde vem esse parte dono, tá? Esse parte dono vem aqui, ó. Opa. Esse parte dono vem aqui, ó, coeficiente de proporcionalidade, tá? Ele faz um cálculo em relação às áreas, tá? E distribui esse coeficiente de proporcionalidade, tá? Em resumo, isso aqui é como se fosse como se fosse o somatório da área privativa sobre aliás, a tua área privativa sobre o somatório de todas as áreas. Tá? Ou seja, se for um apartamento padrão, se existirem 10 apartamentos iguais dentro do mesmo prédio, cada um vai ser 10%. Tá? O coeficiente de proporcionalidade de cada um vai ser 0,1. Tá? Quando tem apartamentos maiores, tem apartamento com 3 quartos, com 2 quartos, com 1 quarto, cobertura, papapá, ppp, aí muda. Muda a conta, muda o cálculo. Tá? Esse coeficiente de proporcionalidade, ele vai virar a fração ideal de cada um. Tá? Aí surge uma palavrinha nova. Tá? O coeficiente de proporcionalidade está dentro da norma, ele está dentro da tabela. A fração ideal é o quanto eu sou dono do terreno. Tá? Se eu sou dono do apartamento, vamos pegar esse caso aqui, ó, a primeira linha aqui, ó, 0,1854, tá? Esse cara é 0,1854 ou 18,54% dono do terreno. E o que ele pode fazer com isso? Ele pode vender a fração dele. Ele pode doar a fração dele. Ele pode doar essa parte do terreno, que corresponde a uma unidade. No caso, essa aqui, ó, BAH 531-101, que tem uma área coberta padrão de 121, que tem uma área coberta real de tanto, papapá, entra nas áreas, tá? Mas assim, ó, esse coeficiente de proporcionalidade aqui, ele vira fração ideal. Fração ideal é quanto cada um é dono do terreno, tá? E aí, numa relação de condomínio, importa um pouco também a convenção de condomínio, tá? Que nem tu falou, são vários terrenos de casas, tá? Cada um vai ser parte dono do empreendimento todo. Né? E lá no registro de imóveis, quando eu registrar em corporação, eu vou dizer que cada apartamento meu vai custar 500 mil reais. E eu consigo vender esses apartamentos financiado por 500 mil reais. Tá? E o que eu tenho lá no terreno? Uma placa e um toldo. Eu não tenho nada. E eu estou vendendo apartamento por 500 mil reais. Tá? Isso que eu estou vendendo está injetando na minha construtora. Eu vendo para construir e depois que eu construo, eu vendo para lucrar. Tá? Então, entra quadro de áreas, entra a parte técnica,
o cara que preenche isso aqui, o cara que sabe preencher isso aqui, tá? O cara que entende essa relação de coeficiente de proporcionalidade de fração ideal, que eles estão associados, mas eles não são iguais. Tem casos que eles são diferentes, tá? O cara que sabe desmiuçar isso aqui, o cara vai longe. Tá? Tem um mercado, Matheus. Tem um mercado. Né? Tem mercado. Tá? Então, Não sei cara, se tem muita coisa. Desculpa, Ana, pode falar. pode falar. Não sei se o Matheus fez uma outra pergunta, não sei se tem um pouco a ver com isso aí. Fazer o desmembramento de lote também seria uma opção no exemplo que você trouxe? Não, porque a prefeitura não aceita lote com menos de 8 metros. Ele, no caso, eu tenho 2 unidades com Seria 8 uma metros. exceção, daí, no caso da prefeitura, no caso aí. Isso. Tá. Temos Tá? mais algumas perguntas aqui no chat, tá? Um cliente meu tem uma matrícula de um imóvel residencial e colocou um cômodo no fundo, ou seja, construiu, com uma outra matrícula junto à prefeitura para abrir um CNPJ. Ou seja, agora ele tem 2 IPTUs. Ele, no caso, agora ele quer cancelar essa matrícula desse cômodo, né? Desse adendo que ele fez no terreno ali, e se tornar apenas uma. Tem como fazer? Tem como regularizar? Tipo, por exemplo, ele tinha uma, né? Ele abriu mais uma ali para fazer a peça do CNPJ, tá, né? tá, E agora ele teria como cancelar, vamos dizer assim, ou, né? É que assim, ó, não existe cancelar uma matrícula, tá? Não existe esse termo, não existe, tá? O que existe é o seguinte: eu posso unificar, ou eu posso desmembrar, ou eu posso lotear uma matrícula, tá? No caso, eu tenho 500 hectares de terra lá. Agora eu fiz um loteamento, tá? Na matrícula dos terrenos do loteamento vai aparecer assim: matrícula anterior, que vai citar a matrícula mãe, que é a matrícula de toda a área, tá? Eu não sei que grau que tu investigou, porque tá meio estranho isso de fez uma casa nos fundos com outra matrícula, tá? Isso ficou meio estranho. Então eu te recomendo primeiro que dê uma investigada, né? Tire a cópia das 2 matrículas que ele citou, né? Mas o que eu penso pode ser um imóvel próximo à esquina em que um tem essa confrontação e outro tem essa confrontação aqui, e aí eles se encontram no fundo ali, apesar de ter um imóvel de terceiro aqui na esquina. Pensei nessa hipótese, tá? Mas o que ele pode fazer é o seguinte: se ele tem as 2 áreas registradas, elas já estão aprovadas na prefeitura, ele pode fazer a unificação do lote. Ele vai unificar essas 2 matrículas em um lote só, e lá já vão constar tanto a área construída que tinha aqui quanto a área construída que tinha ali, e aí vai ser aberta uma nova matrícula. Então, no caso, tu tem 2, essas 2 vão virar uma, essas 2 vão ser encerradas. Né? Não se cancela uma só, essas 2 vão ser encerradas, nessa matrícula nova vai estar citado matrícula anterior, X e Y. Show. Tem mais uma pergunta aqui da Elizabeth. Quanto tempo leva a aprovação de registro de imóveis, mais ou menos? O registro é rápido, tá? O registro ele te dá a resposta em alguns processos 10 dias, em outros processos 15 dias, tá? Mas o registro é rápido porque ele é normatizado. Vamos falar um pouco aqui da bibliografia, tá? A segunda linha, tá? No caso do Rio Grande do Sul, existe esse cara aqui, ó, Consolidação Normativa Notorial Registral, tá? Esse aqui é a lei, o documento que rege os cartórios e os registros de imóveis. Tá? E nele e em algumas leis vocês vão encontrar relações de prazo. Tá? Mas o registro de imóveis é rápido. Tá? Demora mais quando ele apresenta alguma impugnação. Tá? No caso, aqui eu já peguei alguns processos que eu consegui, que apresentou impugnação porque o validador estava corrompido. Né? A gente entrega muita documentação validada digitalmente, estava corrompido, porque pediram uma anuência de um vizinho, enfim, mas é tudo rápido, tá? O processo de prefeitura aí varia de prefeitura para prefeitura, tá? Mas o que é importante aqui é não deixar nenhum processo parado, tá? Quando ele apresenta alguma pendência, tentar resolver o mais rápido possível, né? E ir lá visitar a prefeitura. Aqui é tudo processo digital, tá? Mas eu continuo indo lá visitar a prefeitura de vez em quando,
aí chamo aqui, eles têm a função de atendimento, eu marco atendimento com os técnicos, então, é o João que está analisando o meu processo, tá? Eu marco uma reunião com o João. Chegou, João, o que faltou? Eu preciso que tu indique aqui a área tal, aqui faltou tu indicar se tem cobertura ou não, entendeu? Assim, a gente tem que entender que a pessoa que está do outro lado, ela vai te exigir um mínimo de informações, tá? Seja um projeto, seja um laudo, seja o quadro de áreas. Ele quer assim, não, preciso saber a área, preciso saber o tipo de telhado, preciso saber... Se tu colocar todas aquelas informações ali, for suficiente para a pessoa aprovar, é isso, tá? Então, assim, não pensem num projeto como o melhor projeto do mundo, não pensem num laudo como um laudo de 580 páginas, não. Tem que ter as informações necessárias para a pessoa que vai fazer a aprovação, tá? E isso aqui varia de estado, tá? No caso, o registro de imóveis, ele é estadual, tá? Então, em todo o Rio Grande do Sul, é esse mesmo aqui, pessoal, se procurar por CNR, tá? Isso aqui vale para todo o Rio Grande do Sul, né? Pode ter do Paraná, do Rio de Janeiro, enfim, cada estado é um estado, tá? Depois ali, de primeira linha, a BNT 12.71, 12.721, tá? Que é tudo que a gente falou aí ao longo da palestra, tá? Depois dali, a consolidação, que a gente falou agora, tá? A instrução normativa da Receita, as duas, 2021 e 2061, tá? São as que falam daqueles processos que a gente conversou ali. Tá? Aí eu falo para vocês, essa lei aqui, ó, 4591, tá? Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, tá? Então é isso que eu falo aqui, ó. Eu tenho que ler a lei, tá? Para entender os processos e para saber os caminhos, tá? Essa lei aqui, para quem trabalha na incorporação, é a Bíblia, tá? 4591. Essa aqui é a Bíblia de quem trabalha na incorporação imobiliária, tá? Depois a 6015 dispõe aqui sobre os registros, tá? E aqui a 10.406, que na verdade é o Código Civil, tá? O Código Civil traz uma abrangência enorme de leis, mas aqui encontra-se algumas coisas, né? Aquela questão de muro em meia divisa, a questão de exigir um afastamento mínimo de 1,5 m do vizinho para ter um tipo de janela, isso está instituído no Código Civil, tá? Então, ou seja, isso é maior que qualquer prefeitura. Não existe, a prefeitura aqui da minha cidade deixa. Não deixa, porque o Código Civil é federal e não deixa, tá? A prefeitura pode aceitar uma regularização de um imóvel que apresenta uma janela na divisa, mas ela não deixa, tá? Mas, enfim, eu quero... Deixa eu ver se eu não me estender muito aqui, ó. Tá, essa aqui é a Lei 4591, tá? Ela pode fazer download dela. São 24 páginas, tá? Então, ela traz aqui, ó, título 1 do condomínio. Vocês veem a minha tela, né? Eu estou compartilhando a tela inteira, né? Que eu mudei de... Tá. Ó, do condomínio, tá? Aí fala os artigos aqui, tá? Eu quero mostrar rapidão aqui. Já estamos em quase 2 horas. O artigo 32, tá? Então, para quem ficar curioso, vai ler o artigo 32 da Lei 4.591, tá? Das obrigações e dos direitos do incorporador. O incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terreno, tá? E as seções que corresponderão a futuras unidades após o registro, no registro de imóveis, papapá. E aqui cita toda a documentação que tem que apresentar no registro de imóveis para fazer a incorporação, ou seja, para eu vender meu apartamento na planta, eu tenho que apresentar todos esses itens aqui, tá? Eu não vou ler os itens, tá? Fica registrado aí que é o artigo 32 da Lei 4.591, tá? Então, é isso. Eduardo, podia me passar essa também? Oi? Tu pode me passar depois essa também? Esse PDF? Claro, claro. Sim? Tá. Aí depois eu passo pro pessoal do grupo. Não, eu te passo sim, que fica Tá mais bom. fácil, mas para quem interessar, isso aqui é público, tá? As Show. leis são públicas. A única coisa que não é pública é a norma. A norma vocês vão encontrar versões antigas, talvez desatualizadas ou não, aí depende do nível de pirataria de cada um, mas vocês vão encontrar na internet versões, tá? E
E tem alguns profissionais que até vendem por R$50, R$100 um Excel editável. Tá? Vale a pena, poupa tempo. Tá? Mas, enfim, aqui tá os documentos. Né? Para quem tinha perguntado quais são os documentos, aqui tá os documentos para incorporação, tá? Para eu vender na planta. Tá? Reparem que aqui ele fala, poderá alienar frações ideais. Alienar, tomar como garantia. Frações ideais são aquelas frações de propriedade que corresponde à fração do terreno total. Acho que de bibliografia era isso, para cá. Tá? Aqui eu trouxe uma frase que eu não sei se é de alguém, se for de alguém eu estou roubando sem dar os créditos. Mas eu trouxe uma frase que é algo que faz sentido para mim e que fez muito sentido na minha carreira profissional. Tá? Eu tomei uma grande coragem, né? Eu tinha um emprego bom, uma base boa, eu era CLT, eu atuava dentro de uma construtora da zona portuária, tá? E eu decidi sair e para virar autônomo, né? Então, essa frase sempre fez muito sentido para mim, né? Me liga alguém, tu quer ver um serviço? Agora, ainda hoje de tarde, eu fui convidado para fazer um orçamento de um reparo de uma marquise num prédio de uns 8 pavimentos no centro da cidade aqui, tá? Eu vou marcar uma visita e eu vou lá ver, né? Eu procuro sempre me envolver nas diversas coisas, aonde eu vejo que eu posso ganhar, eu me envolvo mais, onde eu não vejo que eu não é do meu interesse, eu repasso para alguém, tá? Mas movimento gera movimento, tá? A gente faz uma coisa hoje, a gente não sabe o resultado, mas a gente faz. A vizinha aí te pediu para fazer uma planta da casa dela. Faz, entendeu? Faz, porque tudo que a gente faz, a gente entra num ciclo, né? O difícil é ficar parado, tá? Onde eu tive mais dificuldade de me estabelecer profissionalmente foi quando eu fiquei fora do jogo, né? Eu acabei atuando num outro segmento por um tempo e eu fiquei fora do jogo. E aí quando eu fui voltar eu tive dificuldade. Mas assim, ó, se tu tá numa construtora, para tu pular para outra construtora, para tu pular para um escritório, para tu pular para o autônomo, cara, é só pular, entendeu? É só pular, mas procurem sempre estar envolvidos, né? Envolvidos com o que te cerca, né? O que te cerca, né? Aí no noroeste do estado, aí em Livramento, aí em outras cidades aí do pessoal que está assistindo, né? O que cerca vocês? É loteamento de casa? É loteamento de prédio? É construção residencial? O que é? Entendeu? Procurem se envolver com o que cerca vocês, ver onde tem as oportunidades, tá? E acreditem que dentro, vou vender meu peixe aqui, mas dentro da engenharia legal tem muito campo, tá? Eu queria dar uma cutucada aqui em todas as universidades do Brasil, e se alguma faz isso, me peço perdão, mas essa parte tem que ser, ou deveria ser uma disciplina dentro do curso, tá? Eu saí da minha graduação numa universidade federal sem saber preencher uma RT, sem saber que existia Receita Federal no imóvel, sem saber que existia um registro de imóveis, tá? Então, o que eu estava fazendo dentro de uma federal? Estava calculando ponte, estava calculando prédio, e hoje eu estou aqui, né? Então, fica a minha crítica. Aí, nem sei se eu podia criticar assim, Ana, me desculpa, mas fica a minha crítica, tá? Então, assim, ó, percebam que tem mercado, que tem possibilidade, mas que tem estudo, né? Sejam pessoas conhecedoras das leis, sejam pessoas que atuam dentro da legalidade, que vocês certamente vão ter uma gama gigante de clientes, tá? E a gente começa pequenininho, a gente começa vendendo barato, tá? A gente começa pequeno, a gente começa vendendo barato, mas a gente não tem medo, a gente vai para cima e a gente pega tudo. Pega tudo, pega tudo. Se tu não faz, tu é o cara que sabe quem faz. Repassa e cobra em cima. Cara, pega tudo, né? Se envolvam com o que cerca vocês vão ser pessoas de sucesso, tá? Tem mais alguma pergunta, Ana? Senão vou estourar 2 horas aí. Por enquanto no chat não. Então, quero agradecer, Eduardo,
tempo, né, à tua disposição aí para trazer esse módulo 1 para nós. Agradecemos de coração todos os alunos da Uninter que estão aqui, que depois vão assistir também, os que não puderem estar presentes, né, nesse momento, a gente agradece. E fica o convite, então, né, lá no mês de dezembro, vamos retornar, novembro, perdão, novembro, vamos retornar, então, com o Eduardo novamente, para falar um pouco mais sobre isso, né? Na verdade, isso, eu tinha conversado contigo, né, Ana, que eu tenho, no caso, vamos ver, fazer a enquete, né? Faz a enquete, o que o pessoal quer ver, tá? Regularização, acredito que já virou outra palestra, né? Isso. Então, acho que para deixar então teria que sobre quadro ou os processos da Receita, tá? Eu recomendaria falar sobre quadro, né? Que os processos da Receita tem muito contador que faz, é uma parte mais delicada, assim. Eu acho que nessa parte, assim, dos estudantes de engenharia, para ter a explosão visual e mental, o quadro de área seria uma palestra interessante. Mas, enfim, estou aberto a dar qualquer uma dessas aqui, tá? Certo. Ficou dia 6 de novembro. Eu agradeço muito, Ana, a oportunidade, tá? Eu agradeço a todos os participantes aí que me aguentaram todo esse tempo. Espero que tenha sido algo muito produtivo e esclarecedor para vocês, tá? Eu peço desculpas se em algum momento eu me passei, mas eu tenho um pé filosófico também e às vezes eu gosto de repassar a minha visão. Né? Nem que todos concordem comigo, mas todos me ouviram. Então é isso, tá? Muito obrigada, então, a todos. Rafael quer parar de gravar, de repente, Rafa? Sim. Ô, Eduardo, obrigado, viu? Coração mesmo, aí, obrigado pelas suas explicações, né? A gente está aqui para adquirir conhecimento, né? Então hoje foi uma noite bem produtiva. Tá bom? Obrigado mesmo. Tá, fico muito feliz, bom mesmo. Fico feliz de verdade. Então, pessoal que está nos ouvindo ainda, quer parar de gravar, Rafa? Vou parar. Tá bom. Para quem não conhece, nós temos o site, então, dos alunos, né, pessoal?